Amém. A gente vai compartilhar aqui hoje à tarde e à noite. E a gente vai estar compartilhando sobre identidade, natureza e propósito, sobre a nossa vida de fé, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, e a gente quer entender qual é a natureza da nossa fé e para onde a nossa fé vai nos levar, né? A que condição de vida, o que é acrescentar a nossa fé virtude, numa perspectiva de identidade, natureza e propósito. Amém? Então, abra a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11. Então, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é o fundamento, é a plataforma, é a base. A fé representa a materialidade das nossas convicções. Então, a forma como nós conhecemos o amor de Deus, o nosso conhecimento do amor de Deus, é traduzido na forma materializada, testemunhada, comunicada da fé. Então vamos começar entendendo uma coisa aqui importante para a nossa vida. A fé não é a expectativa do que Deus fará. A fé é a firme convicção do que Ele já fez. Então a fé está na fronteira do invisível e do visível. A fé é para que nós possamos tornar visíveis as virtudes invisíveis de Deus. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a fé é para possuir nossos invisíveis, que nós queremos, que nós desejamos. E a fé é para materializar os invisíveis de Deus. Vou repetir. A fé não é para que eu possua e materialize os meus invisíveis. A fé é para que eu tenha autoridade para materializar os invisíveis de Deus. Então, o amor de Deus e o conhecimento do amor de Deus fundamenta a nossa fé. Então, só é fé aquilo que está enraizado, fundamentado e formado a partir da revelação do amor de Deus na nossa vida pela graça. Então, a graça revelada em Cristo é a forma como o amor de Deus ganhou materialidade. Agora eu posso saber de forma testemunhal, tangível, visível, o que o amor de Deus é. Então, por isso que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, para boas obras. Então, a fé é esse elemento intermediário entre a graça que revela o amor de Deus e aquilo que eu vou fazer como expressão da minha fé. Então, muita gente hoje em dia confunde crença com fé. Crença é a expectativa de obter o que eu não tenho. Fé é a certeza de revelar quem eu já sou. Amém? Todo crente é ansioso, porque ele não tem certeza, ele tem expectativa. E todo homem de fé é justo, e você só consegue ser justo se você não for ansioso. Toda pessoa ansiosa não consegue ser justa, porque na hora H ele vai defender o direito. Mas se ele é justo, na hora H ele vai assumir a responsabilidade e não defender o direito. Aleluia, mano. Então, toda pessoa ansiosa, entre assumir a responsabilidade e defender o direito, o que você acha que ele vai fazer? Toda pessoa ansiosa, entre assumir a responsabilidade e defender o direito, o que ele vai fazer? Então, se tiver um problema na igreja, a pessoa ansiosa vai fazer o quê? Trocar de igreja porque ele está se sentindo prejudicado. E toda pessoa justa vai fazer o quê? Assumir a responsabilidade, porque ele está ali, ele tem que ter responsabilidade com aquilo que está acontecendo. Então, toda pessoa
ansiosa se sente prejudicado pelo problema. Ele se vitimiza, porque ele é crente. E ele é crente o quê? Que ele tem direito. Porque toda a crença dele está voltada para aquilo que ele não tem. Mas toda pessoa de fé está firme na rocha do conhecimento de quem ele é. Então, diante do problema, ele fala, esse problema só chegou em mim porque, então, deve ser eu que tenho a responsabilidade. Aleluia. O problema só chegou em mim porque em mim estão as condições desse problema ser enfrentado. Quem entender isso aqui? Aleluia. Então, ele não se vitimiza, ele assume a responsabilidade. Então, a fé é o firme fundamento. A fé é a forma como as nossas raízes penetram o amor de Deus. Então, a fé é a certeza de que eu não conto com o amor de Deus. A fé é a certeza que eu sou feito do amor de Deus. O amor de Deus é a substância da qual eu sou feito. Amém? A crença é Jesus conosco. A fé é Cristo em nós. Vou repetir. Tem muita gente crente de que Jesus está com ele. Isso é crença. Porque a fé é a certeza de que Cristo está em nós. Aleluia? Eu sou formado da mesma substância que Cristo foi formado. Aleluia. Ele era unigênito, se tornou primogênito de muitos irmãos. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está vendo como é que às vezes a gente lê esse texto e pensa assim, que coisas que se esperam? As que eu não tenho. Então tem gente achando que a fé é para dar para ele o que ele não tem. E não para transformar ele na pessoa que ele foi feito para ser. Aleluia, mano. Glória a Deus. Então, às vezes, você está achando que fé é para te dar o marido e a mulher que você merece. Isso é crença. A fé é para tornar você o homem que ela precisa ou a mulher que ele precisa. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente achando que fé é para me dar o filho que eu mereço. Não. A fé é para que eu seja na vida dele o pai que ele precisa para ele ser o homem que Deus formou ele para ser. Amém? Aleluia. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então tem gente que vê uma coisa ali e deseja aquela coisa, e ele acha que o que vai dar aquela coisa que ele deseja é a fé dele. Não, isso é crença. Quem opera nesse campo é o capeta, não é o Espírito Santo. É o capeta que coloca para você de punhado de coisa que você deseja e fala assim, por que você não faz um negócio aí para ter o que você não tem? Não, conheça o amor de Deus, mergulhe na sua palavra, medite na sua palavra, para que você seja a pessoa que você foi feito para ser. E aí, sendo a pessoa que você foi feito para ser, você vai ter todas as coisas que você precisa para dar testemunho da pessoa que você é. Simples assim. Porque Deus não é estúpido de levantar você por uma coisa e depois ir lá e tirar de você as ferramentas que você precisa. É a mesma coisa de Deus montar uma oficina mecânica para você e depois ele ir lá e ele mesmo roubar as ferramentas. Ou Deus te monta uma oficina mecânica para você, você abre os armários, está cheio de saco de farinha de trigo. Aí você fala, Deus, eu não entendi, era uma oficina mecânica ou era uma padaria? Amém, irmãos? Aleluia. Deus não está brincando com a gente, Ele é Pai. Ele leva a nossa vida a sério, a relação dele conosco a sério.
E aí vai contar de alguns homens e mulheres de Deus que entenderam isso, que a fé é a certeza de que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis. E aí eu quero ler com vocês o que está aqui, ó. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, sem fé não é proibido. Esse impossível aí não é proibido. Sem fé não é difícil. Sem fé é impossível. Se nós não desenvolvermos a nossa fé e o entendimento do que significa de fato viver uma vida de fé, é impossível ter uma relação com Deus que seja plena. Nós nunca vamos ter com Deus uma relação agradável. Às vezes você acha que o seu maior problema na vida é o capeta, e não é. Tem hora que Deus libera o capeta na nossa vida para trabalhar a nosso favor, para a gente voltar para o lugar de onde a gente saiu. Vou explicar isso melhor. Imagina uma reta entre Rondonópolis e Cuiabá. No meio dessa reta está Jucimeire. Imagina uma pessoa que tem como propósito chegar em Rondonópolis. Então, se ele está nessa reta em Jucimeire, ele já está no caminho. Amém? Essa é a direção. A direção é a menor distância entre dois pontos. Quem aprendeu isso na escola? Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Mas dependendo do sentido, uma reta pode ser a maior distância entre dois pontos. Porque estando em Jucimeire, ele já está na direção. Cuiabá, Rondonópolis, Rondonópolis, Cuiabá. Agora imagina essa pessoa, estando em Jucimeire, que ele é o melhor motorista de automóvel que o mundo já teve. Então ele tem a capacidade. Imagina que ele tem na mão dele o melhor automóvel que a indústria automobilística já produziu. Ele tem um recurso. Imagina que ele, além de ser o melhor motorista, capacidade, ter o melhor automóvel, o recurso, ele tem também na frente dele a melhor estrada que a engenharia humana seria capaz de produzir, céu de brigadeiro, céu limpo, condições, tanque cheio. Então ele tem a capacidade, ele tem o recurso e ele tem as condições. O tanque está cheio, motor revisado, tudo funcionando. Só que na hora dele pegar a estrada, que já está na direção certa, no sentido Cuiabá-Rondonópolis, ele pega a mesma estrada no sentido Rondonópolis-Cuiabá. Isso quer dizer o seguinte, que quanto melhor ele for, quanto melhor for o carro que ele tem, quanto mais combustível ele tiver no tanque, e quanto mais certo ele fizer o que ele sabe fazer, e quanto melhores forem as condições para ele continuar viajando, mais longe ele fica do seu verdadeiro propósito. Então não é suficiente ser a pessoa certa, ter os recursos para cumprir o propósito de Deus, desfrutar as condições ideais para cumprir esse propósito, se eu estou vivendo a minha vida no sentido oposto ao seu verdadeiro propósito. Porque quanto melhor eu faço, mais longe eu fico de cumprir esse propósito. E aí não é uma coisa errada que está me prejudicando. Eu estou sendo prejudicado pelo certo, porque eu sou a pessoa certa, com a ferramenta certa, fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Só que eu substituí conhecimento por expectativa. Eu presumi da minha própria capacidade, eu presumi da minha própria ferramenta, eu presumi das condições, e eu acho que só porque está tudo certo, está tudo certo. E às vezes Deus vai ter que soltar o diabo na nossa vida. Sabe para quê? Para fundir um motor, estourar uma roda, arrebentar com tudo. Aí você chega lá no mecânico e fala assim,
arruma isso aqui logo, porque eu preciso chegar logo em Rondonópolis. E aí o mecânico vai falar para você: quê? Você já está quase chegando em Cuiabá. Amém, amados? Então, nem todo certo é bom, nem todo errado é mal. O diabo nunca vai ser bom, ele vai sempre continuar sendo errado. Mas na nossa vida, mesmo ele cooperando com coisas erradas contra nós, Deus transforma isso em bem. Porque às vezes nós estamos precisando é que alguma coisa dê errada para eu poder refletir sobre o fato de eu estar cumprindo meu verdadeiro propósito ou não. Ou não foi assim com a vida de Jó? Quem pediu uma audiência? Quem começou a conversa? Quem chamou para o papo? Foi o diabo que marcou uma audiência com Deus porque queria falar sobre Jó? Isso me assusta, amados. Porque não foi o diabo que agendou com Deus, porque estava pensando em atentar a vida do Jó e só estava usando a autorização de Deus. Foi Deus que chamou o diabo para uma conversa e, pelo não desconfiar, Deus chamou todo mundo. Amém? Todos os que servem a Deus. Aí quando já estava todo mundo indo embora, Deus falou assim para Satanás: precisava conversar com você. Eu fico chocado de pensar que Deus chama o diabo para conversar a meu respeito. Ainda para dar ideia para ele. Como se ele precisasse. Estava tudo lá, rodando normal, a vida do Jó, redonda. E Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Alguém aqui está precisando que Deus chame a atenção do diabo para a sua vida? E o diabo falou assim: vi. Ele falou: bom o Jó, né? Falei: também. E aí Deus foi dando corda para o diabo, e o diabo foi engolindo. Deus liberou ele com limites, para que ele pudesse atuar na vida de Jó, até onde Deus permitiu que ele pudesse atuar. Ele entrou na hora que Deus permitiu e saiu na hora que Deus determinou. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Amém, amados? Amém. E no final de tudo, o que Deus queria mostrar para Jó? Que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Planos de quê? Planos a nosso respeito, de nos tornar a pessoa que nós fomos feitos para ser. Porque Jó estava começando a se acostumar com o que ele tinha, achando que a crença dele era para dar a ele a vida que ele idealizou, e não para se transformar em fé, para que ele pudesse cumprir o propósito para o qual ele foi estabelecido. Então, volta e meia, a gente está usando a nossa espiritualidade para ter a vida que a gente idealizou e não desenvolvendo a nossa fé para finalmente nos tornar a pessoa que vai cumprir o propósito para o qual Deus nos estabeleceu. Aleluia, amados? Então, a fé não é para me dar a vida que eu idealizei, a fé é para que eu seja transformado à semelhança de Deus, como filho dele, para cumprir o propósito. E antes de ter todos os seus problemas resolvidos, Jó foi cumprir o seu propósito de orar pelos seus amigos. Aleluia. Com tudo funcionando, ele não estava se lembrando de orar pelos seus amigos. Agora que nada funcionava, ele conseguia cumprir o propósito. E a hora que ele voltou para o propósito, a prosperidade dele foi muito maior do que aquela que ele tinha. Aleluia. Deus não está brincando com a gente. Porque Jó disse assim: quando estava tudo funcionando, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, é essa dimensão entre o invisível de Deus e o visível humano. Para a gente entender isso aqui, eu quero concluir agora a nossa reflexão aqui, a gente tem que ir lá em Gênesis e entender o que Deus se propôs a fazer quando Ele nos criou. Deus nos criou como um humano ser, a forma de ser humano, de modo que nós pudéssemos ser expressão visível de quem Ele é.
E o diabo nos enganou, achando que o propósito da vida era a gente fazer alguma coisa que ia permitir a gente chegar onde Ele está. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Então, o diabo fez a gente pensar que a vida espiritual é um esforço, tempo e espaço para chegar onde Deus está. E não a transformação de consciência para conhecer quem Deus é, de modo que nós possamos ser a expressão de quem Ele é. E não nos esforçar para chegar onde Ele está. Aleluia, amados. E foi essa ideia de finalmente chegar aonde Deus está que tirou de nós a consciência de eternidade e colocou em nós a expectativa de futuro. Porque a fé é a consciência do eterno. As crenças são as expectativas de futuro. Então, em vez de eu olhar para a minha vida e entender que ela é uma expressão do eterno, eu penso que a minha vida é uma expectativa de futuro. Então, eu olho para a minha própria vida e penso, que bom que fosse, talvez seja, quem sabe será. Então, muita gente está vivendo a sua vida com um esforço religioso de ver se dá certo. Ou se acontece no futuro, sendo que nós não somos a possibilidade de um futuro bem-sucedido. Nós somos a certeza de uma eternidade que não se corrompe. Nós somos expressão do eterno. Nós não vamos dar certo no futuro. O futuro vai revelar a pessoa que nós somos, desde a eternidade. Glória a Deus. Então o futuro é o tempo necessário para que a eternidade de Deus a meu respeito se revele plenamente. Então o tempo é apenas a medida necessária para que eu seja aperfeiçoado na exata expressão de quem Deus me fez para ser. De modo que eu vou me tornando uma expressão cada vez mais plena, cheia e completa de como o propósito de Deus se cumpre na minha vida. Por isso que quando Deus falou de fazer o homem, Ele disse assim, façamos. Quem vai fazer? Ele. Façamos o quê? Esse humano ser que vai ser a expressão visível de quem nós somos. Então Deus está cumprindo aquilo que Ele estabeleceu lá na eternidade, quando Ele disse que faria. Então Deus disse que faria. E tendo dito que faria, Ele já criou. Aleluia, mano. Então isso é mais ou menos como um projeto. Vou fazer uma casa. Pronto, só de eu falar que eu vou fazer uma casa, ela está feita. Se eu tenho condição de fazer, eu não preciso provar para ninguém que eu tenho essa condição. Eu sei que tenho essa condição, digo que eu vou fazer, agora é eu que resolvo quando é que eu vou fazer. Mas está feito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então as condições são de quem? De Deus, que falou que faria. Não são minhas. Deus é que disse, eu vou fazer a imagem visível da minha semelhança. E aí Ele, tendo dito que faria, criou. Então nós somos ao mesmo tempo a semente e o fruto. Nós somos o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque Cristo é aquele que Deus disse que faria e a expressão do que Ele fez, está criado. Então eu tenho que olhar para a minha vida como algo que Deus disse que faria e ao mesmo tempo como algo que já está pronto. Então eu não tenho que ter expectativa do que eu vou ser, eu tenho que ter o conhecimento de quem eu vou me tornar, para que eu não me confunda, eu não me desvie desse propósito. Tentando ser outra coisa que não a expressão exata daquilo que Deus já criou e disse a meu respeito. De modo que Cristo é o autor e o consumador da minha fé. Eu sei que foi nele que eu comecei e é nele que eu vou terminar. O que o capeta fez? Ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no fim. Quando Deus foi tirado do nosso princípio e colocado apenas como nosso fim, Ele deixou de ser uma referência eterna e passou a ser uma expectativa futura. Porque agora eu estou começando coisas em mim mesmo, na expectativa de que elas me levem até onde Deus está. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eu começo os meus projetos, aí depois só tem que rezar muito.
converter Deus. E eu converto Deus rumando um dinheiro para Ele, cantando uns hinos para Ele, alguma coisa eu vou fazer para ver se Deus converte. Porque se Deus se converter àquilo que eu estou pensando, não tem erro, nem um capeta aguenta. Então Deus se tornou a pior de todas as nossas expectativas, simplesmente porque Ele foi tirado do nosso princípio. Mas se eu entender que Ele é o meu princípio e o meu fim, que Ele tendo dito que faria, criou, agora Ele está só formando. Aleluia. Então eu estou sendo formado, eu estou sendo transformado, eu estou sendo modelado, moldado, manipulado por Deus, para que eu possa me tornar a expressão exata daquilo que Ele mesmo começou. Aleluia. Porque nada que começa no homem vai terminar em Deus. Porque da carne nada vai se aproveitar. Só termina em Deus aquilo que começa nele. E o diabo fez a gente cair na ilusão de que alguma coisa começada em nós terminaria nele. Então Deus passou essa expectativa de um tempo e espaço futuro. Então a gente pensa que sem fé é impossível, porque aquele que se aproxima, leia esse texto aí. Leia, seja honesto. Hebreus 6. Como é que se interpreta Hebreus 6? Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele é o abençoador daqueles que o invocam. Então eu penso que aproximar de Deus é o quê? Chegar perto. E não se tornar semelhante. Por isso eu estou buscando uma experiência de poder e não uma consciência de natureza. Então, se eu não tenho uma consciência de natureza, eu tenho que buscar uma experiência de poder. Por isso que muito cristão está achando que o poder vai dar para ele aquilo que só a autoridade pode produzir através dele. Então, o cristão não foi colocado no mundo para ter o poder de ser quem ele não é, mas para ter a autoridade de, sendo quem ele é, cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Porque filho não tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. Quem tem que ter poder é empregado. E como nós não fomos levantados para ser empregado, nós fomos levantados para ser filho, nós temos que trabalhar numa escala de autoridade, não numa escala de poder. Então tem muita gente achando que a igreja é uma experiência de poder, sendo que a igreja é uma consciência de autoridade. Então a gente vem aqui para ter discernimento do propósito de Deus na nossa vida, e tendo esse discernimento eu tenho toda a autoridade para cumprir esse propósito, ainda que em algumas circunstâncias me falte o poder. Vou te falar uma coisa que talvez vai te chocar. Existe uma escala de poder no mundo espiritual. E essa escala é mais ou menos assim. Os querubins, que é mais ou menos assim, CEO, os membros da diretoria ali. Os serafins, que são os chefes de departamento. Os arcanjos, que é mais ou menos assim, chefe de produção. E os anjos, que são chão de fábrica. Então, os querubins participam lá do que a presidência resolveu. Aí a presidência passa para os querubins, faz uma reunião lá de diretoria, transfere isso para os departamentos, são os serafins. Os serafins levam lá para a linha de produção e o gerente de produção entrega para os anjos e eles tocam. Hebreus diz que quando Jesus veio ao mundo, ele foi feito menor do que os anjos. E a Bíblia diz que ele, tendo conhecimento de Deus, se esvaziou de todo o poder. Então, quando Jesus expulsava um demônio, por mais baixo que o demônio fosse, Jesus tinha menos poder do que o demônio mais baixo que ele expulsou. Porque ele não precisava de poder. Ele falava como quem tem. Amado, isso não é um ringue. Se fosse poder, Jesus tinha que se atracar com o capeta. Amém, amados? E Ele nos deu autoridade, filhos.
O propósito se cumpre na medida da autoridade. Então eu não tenho que ter mais poder. Eu tenho que ter mais autoridade para significar o poder que eu já tenho. Porque se eu não tiver senso de autoridade, eu estou dessignificando o poder que eu já tenho. E aí eu estou sempre na expectativa de quando eu tiver mais poder, eu vou conseguir cumprir o propósito. É por isso que muita gente não assume a responsabilidade, porque ele está sempre comparando poder com poder, e ele acha que porque ele ainda não tem o poder, ele não assume a responsabilidade. Mas quem assume finalmente a responsabilidade só depois que tem o poder, não assumiu a responsabilidade, assumiu o direito. E você conhece muito bem no meio da igreja aqueles que, achando que agora tem o poder, assumem o direito, mas não querem assumir a responsabilidade. Amém, irmãos? Então, a fé vai produzir de nós o visível dos invisíveis de Deus que já estão em nós. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Deus disse que faria, Ele já criou. E tendo criado, aquilo que já é princípio e fim, aquilo que Deus disse, de onde começou e exatamente onde vai chegar, Ele abençoou o processo. Então nós não seremos abençoados na medida da nossa fé. A nossa fé será tanto mais eficaz na medida da minha consciência de que eu já fui abençoado. Então, quem usa a sua fé para ser abençoado é interesseiro. E se eu estou fazendo por interesse, não é amor. Então, a fé é a expressão através da qual eu revelo os invisíveis de Deus na certeza de todas as bênçãos que Ele já me deu. Então Deus já me abençoou e agora eu vou desenvolvendo a fé no conhecimento das bênçãos que Ele já me concedeu para que eu seja o fiel administrador e a expressão disso como uma expressão exata de quem Ele é. Glória a Deus. Amém? Vem cá. Não, você mesmo, vem cá. Sobe aqui. Eu já fui bom nisso também. Tem saudade. Então presta atenção. O que é o nosso desafio? Vamos imaginar que eu sou o cristão e ele é Deus. Cara de Deus, tipão de Deus. E aí, eu como devoto de Deus, pode ficar lá mais longe um pouquinho. Isso. Eu penso, se eu entendo mal o que está escrito aqui em Hebreus 6, e eu penso que a minha relação com Deus é quem quer chegar perto, tempo, distância, então eu estou longe, tempo, distância. Certo? Então, há um tempo e uma distância. E aí eu tenho que usar a minha fé para criar uma proximidade, tempo, distância. Aí o que eu faço? Eu vou desenvolvendo o rito, a liturgia. Fica assim meio distraidão, como quem não está prestando atenção. Está lá ocupado com coisa mais importante. Está lá o mundo tomando conta. Lembra que você é Deus, não que eu queira te dizer isso, nem posso, mas quem é que vai dar sugestões para Deus? Mas imagina que você, como Deus, está lá ocupadão, aí vem o crente, interesseiro. Ele não está em busca de conhecimento, ele está em busca de reconhecimento. Amém, mano? Aí ele vem, como qualquer cachorrinho, crente. Todo cachorro é crente. Tem liturgia, tem hino e ora. Tem cachorro mais tradicional, é au, au. Tem cachorro assim um pouquinho mais avivado, au, 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 au. E tem cachorro neopentecostal. Então tem todo tipo, para todo gosto. Sem nenhuma crítica. Só para a gente ser confrontado com a nossa realidade, irmão. Pelo amor de Deus. Aí a gente vem lá, fazendo a coreografia,
para chamar a atenção de Deus, para ver se Deus finalmente olha para nós. Ei, presta atenção na música, vai convertendo, vem Deus. Aí quando eu finalmente creio que eu estou a uma distância suficiente, eu quero que Deus faça o quê? Me abençoe. Porque agora eu estou à distância de ser abençoado. Quem entendeu o que eu estou falando? Mas não é disso que ele está falando. Ele está dizendo para nós que a fé nos torna próximo de quem Deus é. Porque a fé é o firme conhecimento de tudo aquilo que só quem conhece a Deus pode saber, porque são os seus invisíveis. E eu conheço os invisíveis de Deus e pelas suas promessas eu me torno coparticipante da natureza dele. Eu não me torno merecedor das suas bênçãos. Pela palavra e pela promessa eu me torno coparticipante da natureza dele. Então agora eu vou me tornando a semelhança dele. E a semelhança dele, ele é um abençoador de todos aqueles que o buscam. Então, a melhor expressão de quem Deus é através da minha vida é que eu não estou ocupado em ser abençoado através das minhas crenças, mas estou ocupado em usar a minha fé para abençoar todos aqueles que estão próximos de mim, à semelhança do meu Pai. De modo que quem vê um filho, vê o Pai que o enviou. Então a melhor forma de conhecer quem Deus é, a expressão mais próxima de quem Deus é um filho que pela fé sabe como o Pai já o abençoou para que ele possa abençoar seus irmãos. Então, quando eu chego em casa, eu não chego na expectativa de que Deus vai me dar a família que eu mereço. Eu chego na certeza de que eu sou a expressão do Pai que ela precisa. Em vez de eu me vitimizar dos problemas que a família me apresenta, eu assumo a responsabilidade deles. Amém? Ô Deus, você fica à vontade, se quiser continuar aqui, eu descer. Tá bom? Obrigado. Quem está se sentindo desafiado aqui hoje a viver pela fé? Deus já nos deu. E o grande segredo da vida são pessoas que, percebendo o que Deus já deu, assumem o risco de materializar isso. Porque não estão em espera de reconhecimento. Não estão à espera de que o seu direito de crença seja correspondido. Porque assumiram a responsabilidade de exercer sua fé em favor dos outros. Por isso que só é fé verdadeira aquela que eu exerço em favor de alguém. E não em favor de mim mesmo. Amém, amado? Em nome de Cristo Jesus. Deus quer produzir expressões de semelhança. Deus quer que os seus filhos sejam a expressão mais próxima de quem Ele é. Enquanto nós estamos ocupados de chegar aonde Ele está, nós não estamos sendo a expressão exata de quem Ele é, onde nós já estamos. Nós estamos privando as pessoas à nossa volta de ter uma expressão exata de quem Deus é, porque nós desprezamos a presença delas para ficar ocupados em chegar onde Deus está. Tem gente que estaria melhor do que na companhia de alguns crentes que estão do lado deles. Porque esses crentes passam o tempo todo ocupados em chegar onde Deus está. E não ser a expressão exata de quem Ele é, no lugar onde elas já estão. E as pessoas que podiam conhecer Deus através de nós, ficam prejudicadas, porque nós estamos todos ansiosos de chegar onde Ele está. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pela fé,
os invisíveis de Deus que residem em nós serão revelados. E nós temos essa certeza de que o visível será formado a partir de um invisível. Ou seja, que em vez de você se desapontar com Deus e com as pessoas, você se surpreenda consigo. Amém? Sabe por que a gente tão facilmente se desaponta com as pessoas? E sem perceber, não é com as pessoas que a gente está desapontado, é com Deus. E já que a gente não pode matar Deus, a gente mata a pessoa que representa Deus, que nos desapontou. Caim não podia matar Deus, matou Abel, porque Abel era a expressão do desapontamento que ele tinha com Deus. Porque, afinal de contas, ele achava que Mirias ia ser melhor tratado por Deus. Não foi, então ele descarregou o ressentimento dele no irmão. Então, quando você está amargurado com alguém, não é com alguém que você está amargurado. Você está amargurado, no fundo, é com Deus. Mas como ninguém é besta de ficar amargurado com Deus, só o capeta, que é a besta, então a gente nutre amarguras contra as pessoas e disfarça nossa idolatria com Deus, porque quem sabe Deus ainda não se arrepende e nos trata melhor. E finalmente nos dá o que a gente merece. E a amargura nada mais é do que a nossa presunção. E não se deixe enganar, você não está amargurado com o que alguém fez de errado com você. A gente só se amargura porque nós estamos desapontados a partir do certo que a gente fez. É a ideia de que nós merecemos mais pelo certo que a gente fez que faz com que a gente se sinta amargurado com o errado que o outro fez. Então, no fundo, eu estou desapontado porque eu merecia mais pelo meu certo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, em vez de você ficar amargurado com o que o outro fez de errado, isso fere o mérito do seu certo, não gere expectativas nem a respeito de você mesmo, porque a maior maldição é aquele que julga ser merecedor a partir da força do seu próprio braço. Então seja uma surpresa para você mesmo. E não é que eu estou conseguindo ter mais paciência com essa pessoa do que eu imaginava? E não é que eu estou conseguindo ser mais perseverante nessa situação do que eu pensava? Glória a Deus, amado. Por isso que o amor não se irrita. Porque a gente pensa que são os outros que nos irritam. Não, a gente é que se irrita quando não ama. Então ninguém irritou você. Você que se deixou irritar, porque você não ama, e não amando, você gerou uma expectativa dos outros a partir da sua presunção. Então você primeiro gerou uma expectativa de você, presumiu do outro, agora está desapontado, por isso você ficou irritado. Então agora quando alguém tentar te irritar, você fala assim, ó, você não vai conseguir produzir em mim uma crise maior, querendo me deixar com raiva, do que a crise que eu já tenho em te amar. Porque no fundo mesmo minha carne queria te matar. Eu convivo com a carne que queria te matar, mas dentro de mim habita um espírito que quer amar você. Não me pergunte o motivo. Porque se você me perguntar o motivo, já não é amor. É interesse ou necessidade. Então, como eu não tenho a menor necessidade e nem o menor interesse, eu amo você porque é assim que eu sou. É disso que eu sou feito. E no fundo, essa é a minha crise. Uma crise de fé. De vencer a minha própria carne para se tornar cada dia mais uma expressão mais parecida do meu Pai. Todos nós queremos ser cada dia mais parecidos com o nosso Pai. E não cada vez mais reconhecidos pelo nosso Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.
Fala com Deus aí agora. Deus, eu quero ser uma expressão cada vez mais parecida do Pai. E não alguém mais merecedor de Deus. Eu não preciso de mais poder, eu preciso de mais autoridade. E a autoridade vem do fato de que eu sou uma expressão próxima de quem o Senhor é. Lá na minha casa, eu sou a expressão mais próxima do seu amor que a minha família pode ter. Você crê nisso? Então assume essa responsabilidade. Em vez de você vir aqui pedir para o pastor te ajudar a ter a família que você merece, vem aqui pedir para a liderança da igreja te ajudar a ser a pessoa que eles precisam. Amém, amados? Eu tenho mais só um minutinho para dar um testemunho para vocês. Vou falar um negócio para vocês. Quando eu vou visitar um crente no hospital, um irmão, eu fico pensando, o que o irmão, filho de Deus, foi parar no hospital? Aí, quando o irmão nosso vai parar no hospital, o que os crentes tudo faz? Montam uma reunião de oração para tirar ele de lá. Uai, se era para tirar ele de lá, para que Deus pôs? Só para não rezar para ele tirar? Então, Deus gosta de retrabalho. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Paulo estava dentro de uma cadeia, injustamente. Então ele era um homem do bem, foi parar dentro de uma prisão injustamente. O povo estava orando. Teve um terremoto, as portas se abriram. Paulo não saiu. Porque ele entendia qual era o seu propósito e não qual é a sua necessidade. E o propósito era encontrar lá dentro um homem que era seu irmão e que ele não encontraria se ele não tivesse sido colocado lá dentro. Então, enquanto Paulo não cumpriu o propósito de mostrar o pai para o irmão dele, ele não saiu. Aleluia. Então, o problema que Deus permite na nossa vida não é para ser resolvido, é para promover o encontro. Glória a Deus. Então, eu não quero o problema resolvido, eu quero o encontro promovido. Glória a Deus. Deus permitiu o problema na vida de Jó para depois consertar os problemas dele, para depois o Jó ficar mais devoto? Não, mas Deus permitiu os problemas na vida de Jó para produzir um encontro entre ele e Jó, a vontade de Deus na vida de Jó, e depois produzir o encontro de Jó com seus amigos, que agora Jó foi orar pelos seus amigos, como ele nunca orou antes. Porque ele tinha tudo o que podia ter, mas era carente. Agora que ele não tem nada do que ele podia ter, ele é bem resolvido. Então agora ele pode ter, porque agora ele é bem resolvido. Glória a Deus. E ele está ocupado em cumprir o propósito. Então, às vezes eu vou visitar o irmão no hospital, eu levo o óleo. E o irmão está crente que eu vou lá levar o óleo para tirar ele do hospital. Eu chego lá e falei, irmão, vim aqui. Você é irmão. Se você fosse incrédulo, a gente ia orar para você sair daqui o mais rápido. Mas já que você é irmão, você não vai sair daqui até que você tenha cumprido o quê? O propósito. Então eu trouxe um óleo para você, trouxe uma caderneta, uma caneta, e vim aqui pedir para você orar por nós. Eu vou orar ungindo a sua vida, mas depois você ora ungindo a minha. Porque onde você está aqui agora, você está bem mais pertinho de Deus que nós. Você está com tempo, você está aflito, você está vendo Deus de um jeito que ninguém vê, e lá onde é que nós estamos? A chapa está quente, o pau está quebrando, é problema, é conta, é demanda, e às vezes nós não estamos tendo o tempo que você tem aqui.
para falar com Deus, orar pelos irmãos, ungir as pessoas. Então eu trouxe o óleo para você ungir tudo quanto é enfermeira, médico e companheiro de quarto que você tiver aqui. Porque não pode ter outro sentido você estar aqui, ué. Você só pode estar aqui porque Deus queria alguém dele para assumir a responsabilidade. Você pensa essas enfermeiras aqui, em vez de você ficar nervoso com elas, você pensa que essa mulher está aqui. Ela tem família, com filho. Às vezes ela tem um marido problemático, uma mãe doente. Ela faz turno aqui de 8 horas, só tensão, estresse, pressão. Todo mundo achando que ela é a culpada para resolver o problema de todo mundo. É médico pressionando. É doente pressionando, é família enchendo a paciência. Depois ela sai daqui, tem que pegar uma lotação, 3 horas. Depois de ter feito tudo no tempo, chegar em casa, ainda cozinhar às vezes, lavar a roupa, que não tem ninguém para lavar a roupa dela. Cumprir mais uma jornada de 6 horas. Vai dormir mais ou menos umas 5 horas por noite. Amanhã ela agarra outra vez, outra lotação, 2 horas para chegar aqui. Esquema pesado e ganhando, ó. Então você só pode estar aqui para orar por esse povo. Para ser bênção na vida dessa pessoa, não falta sentido. Amém, amados? Glória a Deus. Para essa mulher encontrar um filho do pai e ela lembrar que ela é o quê? Filha de Deus. E não um empregado de chão de fábrica. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Porque daqui a pouco nós ainda converte essa mulher numa campanha evangelística, e aí agora, além dela cumprir essa jornada tudo, com hospital, casa, ela ainda vai ter que cumprir a jornada da igreja que precisa dela para mais serviço. Aí lascou, porque agora ela é 3 turnos. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Não, alguém tem que trazer paz para a vida dessa pessoa. O que Jesus fez com a mulher samaritana? Foi isso. O dia que você souber o que Deus já te deu, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus foi na fonte, pediu água e não bebeu. Porque ele não estava na fonte para beber água, ele estava na fonte para ter o encontro. Para que as pessoas encontrem um filho de Deus, aonde elas estão buscando água. Glória a Deus, amados. É isso que nós somos. A libertação, a cura, o livramento, a iluminação, o entendimento, o discernimento. Amém? Então nós não temos que vir aqui pedir para que os nossos problemas sejam resolvidos. A gente tem que vir aqui encontrar ajuda para assumir a responsabilidade deles. E aí eles serão resolvidos. Porque alguém assumiu a responsabilidade. Eu falo para os irmãos, eu trouxe papel e caneta, para você fazer uma lista de oração caprichada. Você lembra de todo mundo que está precisando de oração. Porque aqui você tem tempo. Antes você não tinha. Porque tem uns crentes lá na minha congregação que só presta quando eles estão com problema. Bom, eles não valem nada. Eles bom, você não acha eles não têm tempo, mas quando eles estão meio estragados, aí eu vou te falar um negócio. Aí eles têm tempo, hora, caloroso, está pronto para tudo, aleluia, irmão. Vamos ter uma palavra de oração. Muita alegria estar aqui. E na verdade eu estou compartilhando com vocês uma coisa que vocês já sabem. E que vocês ouvem aqui o tempo todo. Eu vim aqui só para ser o amém disso, porque através da palavra de mais alguém, o sim com o amém, a verdade se estabelece. Então eu vim aqui para ser o amém ao sim de vocês, para que essa verdade que vocês vivenciam tão bem seja estabelecida. Um povo que não esperou ter a capacidade, mas que desde cedo aprendeu a assumir a responsabilidade. Amém. A prosperidade de vocês não é por causa da capacidade de vocês, é porque desde muito cedo vocês aprenderam a assumir a responsabilidade. E todos os dias Deus está tornando vocês uma expressão cada vez mais clara e plena do que vocês foram feitos para ser. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua graça,
teu favor, aquilo que o Senhor já dispensou sobre a nossa vida e que agora em fé nós possamos dar materialidade a isso e possamos ser, pela fé, a expressão mais próxima de quem o Senhor é, sendo abençoador daqueles que estão à nossa volta e que nos buscam, como o Senhor é abençoador de todos aqueles que te buscam. Nós não nos encontramos aqui para sermos abençoados, nós nos encontramos aqui para fortalecermos uns aos outros, a sermos abençoadores daqueles que estão à nossa volta, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.